Fala pessoal, Papo à Vista no ar, começando mais uma terça-feira, mais um episódio de empreendedorismo, uma história de sucesso. E a história de sucesso de hoje é do ator e humorista Thiago Mourão. Prazer, cara! E aí? Bom demais. Prazer. Bom demais. E aí nós vamos falar sobre empreendedorismo. E o cara que é ator falou, o que eu tenho a ver com empreendedorismo? O que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? Você sabe o que é empreendedorismo, né? Sim, sim. Pô. Não. Não, eu queria falar assim, é que o empreendedorismo é quando a gente ganha dinheiro num negócio e gasta em outro, né? Mais ou menos isso. É tipo isso. Thiago, é interessante porque as pessoas pensam assim, para empreender eu tenho que abrir minha empresa. Não necessariamente. Tem pessoa que empreende trabalhando para outra pessoa, tem pessoa que empreende na iniciativa pública, né? Como funcionário público, Como né? funcionário público, a gente Já entrevistou gente assim. E você é uma referência de uma pessoa que empreendeu nas artes. Sim. Né? Hoje você tem um nome, tem uma marca, tem seus personagens, vive disso. Então eu te queria que você contasse um pouco dessa trajetória até a gente chegar nos dias de hoje. Certo. Cara, eu acho que as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural, assim, nessa trajetória de arte comigo, né? Eu estudava num colégio, comecei a fazer teatro nele, Carmelita Couto. Um colégio que já fechou já, mas era um colégio pequeno, sabe? Carmelita. Você lembra do Carmelita? Na Marechal. Na Marechal, velho. Ah, E era eu morava massa. ali pertinho. Cara, era massa, que era um colégio assim que ele não tinha uma separação de bolhas dentro da turma, porque era tão pequeno que você vai assim pro, sei lá, pra um São Gonçalo. Tinha as turminhas. Você tem a turma, né? Você tem a turma dos maconheiros. Você tem a turma dos nerds, você tem a turma dos playboy e tal, né? Das líderes de torcida. Comunidades. E as comunidades, elas ficam ali flutuando, mas todo mundo, né, já se protege, já cria sua própria bolha, sua rotina e tal. Lá era uma sala pequena e você tinha um representante de cada, tá ligado? Então, assim... Tinha que se misturar. O indígena ia no rolê na casa do cara rico, tá ligado? Todo mundo jogava videogame junto com o maconheiro e Tudo junto. Todo mundo junto. Quem que você era aí desse? O indígena. Você falou indígena. Eu era indígena. E aí, a gente... Foi muito legal porque a gente foi crescendo dentro dessa... Diversidade. Eu ia falar biodiversidade. Porque tinha planta também. Eu ia falar né? biodiversidade. Que sentava ali na frente. Justamente. E aí, enfim, aí teve uma turma de teatro lá que começou a se formar e eu comecei a participar também. E foi um negócio que foi arrebatador pra mim, porque eu tinha tempo, né? Não trabalhava. Então meio que mergulhei nisso. E aí eu comecei a me envolver com a produção, com o roteiro, com as atuações. E eu fui me descobrindo ali. Ator. Sempre nessa atmosfera da comédia. Sempre foi um ponto, assim, legal pra mim, né? Uhum. E aí, foi massa. Beleza, mas era amador e tudo, mas a gente foi, né, aprendendo ali como que funcionava todo esse processo. E eu acho que isso depois me trouxe uma bagagem prática que eu acabei aplicando na minha profissão em todas as formas que eu lidei dentro da minha carreira profissional. Porque eu sou formado em comunicação, você também é formado em comunicação, Sim, a gente né? estudou junto lá, né? Não na mesma sala, Sim. Em gerações diferentes, mas na mesma época ali. Sim, né? E ali quando a gente decidiu fazer comunicação, foi algo que estava mais próximo dessa coisa das artes, né? Porque a gente não tinha, principalmente naquela época, não tinha muita possibilidade de, vou fazer artes cênicas, vou fazer cinema e tal. O que se aproximava era a comunicação. Você nem sabia direito o que era, assim, mas, né? Jornalismo, publicidade, rádio, TV e tal. E aí, fui pra faculdade, e acabou que a linguagem, ela meio que se aglutinou, assim, sabe? Tipo, deu um match, né? Eu acho que para quem lida com isso, é um curso que agrega demais, né? Você ter essa habilidade. Aí, beleza. Esse é um ponto. Mas aí eu tinha que trabalhar, tinha que me manter, tinha que... Pagar as contas. Pagar a conta e tal. Então, o teatro ele não era rentável ainda. A faculdade eu estava estudando. Então, eu fui trabalhar em shopping, fui trabalhar de vendedor. Trabalho de garçom, trabalho de vendedor. Cara, tem um negócio interessante que... Ó, pra você ver como que a gente é cobrado por algumas coisas e a gente não sabe, né? Porque que as coisas acontecem na nossa vida e depois a gente descobre. Quando eu tinha... Bem quando acho que eu fui iniciar a faculdade, não sei. Não, acho que antes de eu passar na faculdade. Eu não passei no meu primeiro vestibular. Eu tinha um melhor amigo
que passou no primeiro vestibular. Você não passou no primeiro vestibular. Eu não passei no Acho que primeiro. é por isso que aquela Carmelita Couto se achou. Não, eu saí de lá. Eu já acabei de descobrir. Eu saí de lá. O cara não passou pra comunicação, gente. Eu não passei. Não. Eu liguei pra pedir informação, a faculdade me matriculou. Pô, mas não é assim, cara. Peraí. Você tá me fazendo ter gatilho. Não. Cara, eu tinha um melhor amigo que ele passou no primeiro vestibular, eu não passei. Uhum. Eu tava desempregado e ele conseguiu um trabalho de vendedor na Casa Prado e virou gerente da Casa Prado. Assim. Solução. Ele tinha 18 anos, ele virou o melhor vendedor, tá ligado? E minha mãe... Comparando você. Seu amigo, como que você pode? Eu falei, cara, que merda, eu sou um bosta, né, velho? Como assim? Conclusão, cara? parou de andar com ele. Não, aí a mãe pegou e falou assim: você vai pedir um emprego pra lá, não sei o quê, você vai pedir pra ele botar você pra trabalhar lá também. Que tal, não sei o quê. Eu falei, não, beleza e tal, né? Vamos na humilda, né? Tá, não sei o quê. E aí surgiu uma vaga lá pra trabalhar na loja que ele trabalhava. E ele falou, você quer? Eu te indico e tal. Eu falei, quero, não, vamos lá. Aí ele falou, aí eu perguntei pra ele assim, o que você falou na entrevista? Aí ele falou, eu falei a verdade, falei que eu sou bem ambicioso, entendeu? Que eu gosto de vender mesmo, que eu não tenho hora pra trabalhar e que eu vou e tal, que eu quero minha independência financeira e que eu tô sangue no olho e tal. Eu falei isso. Aí eu falei, beleza. Aí a gerente foi me entrevistar, né? E aí, me fala um pouco de você. Aí eu, sou bem ambicioso. Eu sou sangue no olho, não tenho hora, né? Não sei o quê. Ela deve ter pensado assim, cara, olha, o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, né? Gabaritou. Porra, velho, nossa, vou rachar agora aqui, vou montar uma equipe foda. Cara, me contratou. 3 semanas ela me demitiu. Por quê? Por que ela me demitiu? Pô, eu tava me esforçando, tá ligado? Eu, né, beleza, aprendi a vender. Acho que eu tinha uma dificuldade de atendimento ao público, que eu melhorei ao longo dos anos. Mas assim, na 3ª semana, entrou o supervisor da rede, e aí tava eu, atrás de um balcão, todos os vendedores em volta e eu contando piada. E os caras rindo e sem trabalhar. Entrava um vendedor, vai lá, não, peraí, só contar mais essa. Tá no cliente, peraí. Segura cara, e o cara olhou e falou assim, que porra é essa aqui? Esse cara, entendeu? Esse aqui é o que você contratou novo sangue aqui? Do zóio. É o sangue do zóio, é ambicioso. É o ambicioso? Não quero esse cara aqui não, pô, esse cara tá atrapalhando. E aí... eu não entendi e tal, fui demitido, fiquei triste e tal, não sei o quê, né? E aquela coisa. E depois de uns anos eu fui parar pra lembrar dessa história. Eu falei, tá aí, velho, ó, essa era a minha vocação. Tá vendo? E a gente fica sendo cobrado por um sistema, por uma coisa assim que você só faz sucesso dessa forma, sabe? Né? Você tem que se enquadrar naquela jeito, caixinha, né? Você tem que caber na caixinha. Qual que é o modelo de sucesso? O cara que trabalha, estuda, consegue... Virou gerente, conseguiu comprar as coisas dele, construiu a família e tal, papá. E não é assim, velho. A sociedade não é feita dessa forma. E aí, empreender é descobrir o que você faz de melhor. Exatamente. Aceitar isso, se arriscar, sabe? Só que você não pode também negligenciar o conhecimento que você pode ter. Sim. Sabe? Então, assim, isso foi muito importante. Depois, eu fui trabalhar de garçom e tal. Depois eu voltei pra venda. Fui trabalhar em shopping. E aí eu trabalhei durante anos em shopping, sabe? Loja. Em loja mesmo. E assim... me descobri um bom vendedor depois, porque eu aprendi mesmo. O que de mais bizarro você vendeu? Ou você só vendeu coisa comum? Não, vendi coisa... loja de roupa mesmo. Loja de shopping. Nada muito... Nada bizarro. Não tem aquela história assim, me venda essa caneta. Não tenho. O cara entrou pra comprar uma caneta, vendia loja pra ele. O cara entrou pra comprar uma cueca, eu vendi um conjunto de calcinha que, porra... Falei, vai servir, cara. Tá errado. Tá estranho isso aí. Cara, não, teve uma vez, eu acho que eu tadinho, me arrependo de fazer isso. Porque assim, o vendedor, ele tem uma coisa meio cruel, né, velho? Ele é manipulador. Tá ligado? Você tem que ter responsabilidade. Você conquista a pessoa. Né? Você tem que ter esse carisma, você tem que entender, você tem que criar necessidade e tal, sabe? Mas às vezes você tá lidando com uma pessoa que é fraca, né, velho? Que é consumista e você descobre isso nela, você empurra, entendeu? Você é vendedor, você que é vendedor, você sabe o que eu tô falando. Não vem, não. Não me vem! Não vem, não! E aí
eu tava com uma... eu tava precisando bater meta, né? Final de mês. Final de mês. Entrou uma senhorinha, cara. A senhorinha era, tipo, muito humilde, assim, sabe? Ela entrou e ela vendo... Ela viu um tênis pro negócio, assim. Aí ela falou assim, eu queria comprar um tênis pro meu filho, não sei o quê. E aí eu falei assim, comecei, mas já peguei o mais caro ali, né? E aqui, não sei o quê. E aí ela, será? Não sei. Aí o filho dela entrou, aí ela falou assim, esconde. Surpresa. Esconde. Aí eu escondi. Aí entrou e falou assim, mãe, o que você tá vendo aí? Aí ela falou assim, não, só entrei na loja aqui e tal. Eu falei, vou na outra loja aqui então e aí a senhora vai lá. Aí ela, tá bom. A hora que ele saiu da loja, aí eu falei assim, aproveita que ele saiu, vai surpresa. Ela, Vai, cartão, passa a senha. Ela tá bom. Comprou, velho. Nike Shox, 12 molas. Cara, cara, a hora que ela saiu, a galera falou assim, cara, não acredito que você fez isso. Meta batida. Mas é isso, você fica numa pilha, velho. Assim, Tem muita história engraçada, então, da fase vendedor. Tem. Eu tenho que dar uma lembrada, Tem que mas dar uma tem. lembrada. Depois. Não, aí... Você foi só sendo demitido de loja por loja. Até que o pessoal do shopping já te conhecia. Aí depois eu saí e fui trabalhar na área. Eu continuei fazendo teatro durante o período da faculdade, durante um bom tempo, assim, sabe? E tentando... Conciliar. E aí foi quando a gente começou a ser chamado para fazer uns eventos em empresa, de graça ainda, mas tudo bem, né? Aí e tal. Aí a gente começou a apresentar uns orçamentos, né? E começamos a estudar. Antes era assim, 100zão, 2 horas de entretenimento. Né? Aí você colocava o orçamento e ficava torcendo pra aceitar o 100, né? Vai. E eu era que botava o orçamento mais caro, assim, né, da galera. E aí eu botava o orçamento e meus amigos de teatro assim, Thiago, é foda, cara. Thiago, eles não vão aceitar, Thiago, a gente precisa fazer. Mas o que era? Uma sketch? Uma apresentação do quê? A gente era chamado para fazer apresentações de confraternização em empresa, né? E assim... Mais humor. Mas não era você, era o grupo. Era o grupo. Não, era o grupo. Eu tava dentro de um grupo. Quando eu entrei na faculdade, eu conheci meus amigos, que hoje são meus melhores amigos ali também. E a gente formou um grupo de teatro e fomos, né, se ajudando nisso e tal, entendeu? E aí a gente passou por, cara, assim, você nunca sabia o que esperar de uma empresa que te contratava. Teve uma vez que a empresa foi tão genial em contratar a gente pra fazer um show de humor. Os funcionários era galera de chão de fábrica, e eles estavam num período, assim, extenso de trabalho, com redução da hora de almoço. Ao invés de 1 hora de almoço, eles tinham 40 minutos. É um cenário perfeito pra você chegar lá e fazer uma piada. Todo mundo animado. Né? Todo mundo animado. Aí eles tiveram a ideia brilhante de fechar o refeitório, tá ligado? E botar a gente pra apresentar 20 minutos... Dos 40 que eles tinham. Dos 40 que eles tinham. Genial! Tipo, acertando. Porra, velho, a gente indo lá apresentar assim no gás, né? Porque... E todo mundo assim, ó. Só o ódio. Só o ódio. Antes do almoço, quando é assim. Antes do almoço. Antes do almoço. Não. Termina logo isso. Não dá, velho, não dá. Enfim, e aí a gente foi galgando esses degraus aí. Aí chegou um momento que eu tava já meio perto de formar, eu falei, cara, eu preciso trabalhar na minha área e tal. Eu saí do shopping. E foi assim, eu acho que uma das decisões mais acertadas que eu tive. Pro shopping, né? Pro shopping. Não dá mais. Não, porque tem uma como eu diria, uma lenda, né? De que quem trabalha em shopping não consegue sair. Cara, eu conheço as pessoas. Urbana. Eu vou olhando assim e falo, esse cara eu conheço. Tem várias lendas urbanas, assim. Tem a do shopping, tem a da UFMT também, que quem emenda 2 faculdades lá não consegue sair, vira gato. Vira gato. Você vê que tem uns gatos lá, é gente que não forma. Jubilou, virou gato. Jubilou, virou gato. E aí eu fui trabalhar na área e comecei trabalhando. Fui trabalhar num museu, aí ainda, assim, aí depois fui trabalhar no site, aí entrei numa campanha política, foi a primeira campanha que eu fiz em 2008. Aí, cara, foi uma outra faculdade pra mim, aí realmente eu tive possibilidade de explorar todas as alas criativas, assim, que eu tinha.
Porque campanha você cria tudo, né, velho? Tá, é musical e tal. Fake news, você tem que ter uma naquela época nem tinha tanta, mas eu acho que eu daria bem. E aí a gente foi, né, o meu parceiro de teatro também, que é o Eduardo Butaca, ele também formou em comunicação, começou a trabalhar no mercado e tal. E aí em determinado momento, a gente criou uma agência nossa ali de publicidade. E foi quando a gente começou a profissionalizar mais nossos espetáculos e também atender o mercado, porque aí a gente usou os conhecimentos, né? Tinha vez que o mercado era uma bosta e o teatro salvava a gente. Tinha vez que não dava nada no teatro e a gente pegava o que chegava no mercado e botava, sabe? A gente ficou meio que um tempo nisso. E foi onde eu aprendi a empreender no teatro. E elaborar projeto, entender que uma empresa que apoia, que patrocina um show, um espetáculo, você tem que ter uma responsabilidade com a marca dela. Você tem que realmente fazer. Ela não está apoiando aquilo porque ela é boazinha, porque ela, sabe... Às vezes ela gosta, espera um retorno. Ela gosta do seu trabalho, mas tem que dar um retorno de imagem para ela. Como se dá esse retorno de imagem, né? E isso tudo foi avançando durante os anos, né? Porque as coisas vão mudando. Antes você tinha uma contrapartida de mídia offline, né? A gente vai ter uma divulgação de não sei quantos panfletos, não sei quantos outdoors, spot para rádio e um vídeo especial de internet que a gente vai inserir sua marca. E a gente vai fazer tudo isso acontecer, sacou? Beleza, é uma entrega. É uma entrega mais institucional. Mas às vezes o cara, a partir de uns anos, o cara passou a querer ter mais resultado. Então, como você vai lidando com isso? E fazer o cara entender que não é porque a marca dele apareceu no outdoor que as pessoas vão lá comprar e tal e vai rachar de vender. Entendeu? É um processo longo. Total. Mas às vezes o cara também, ele tá esperando um negócio. E aí você veio na era dos influencers, que o cara fala assim, olha, tô aqui em tal loja e tal, arrasta pra cima aí e compra. Esgota o estoque do cara, o cara fala, pô, eu quero isso, você vai ter que entregar. Então, velho, é um negócio difícil, né? Entendeu esse movimento do mercado, né? Do offline pro online, e se posicionou como influencer, porque os seus personagens, eles passam por isso, né? Sim. Eu acho você um influencer digital, não quero te rotular assim. Sim, não, mas acaba acontecendo. Né? Eu acho que isso foi meio que natural. Como eu antes de ligar as câmeras, eu tava contando um pouco da história pra vocês. Acho que eu vou parar a live agora. Mas vamos parar dando um recado do influencer. Você que não segue ainda o Rentalize Oficial. Você que não segue ainda o Rentalize Oficial, galerinha, digita aí, Rentalize Oficial. E o papo completo. Eles. E o papo completo, que dia? Peraí. Vai ser em janeiro. 13 de janeiro? Isso 13 de janeiro no YouTube, Spotify, Apple Music, sua plataforma de podcast favorita. Segue a gente, arrasta pra cima, vamos lá, que o papo continua. É isso aí, até mais, gente. Isso Valeu. E aqui no meio da gravação você viu aí, ó, você que tá assistindo o nosso episódio. Teve um gostinho no Instagram do Thiago. Então a gente tá falando sobre isso, sobre você ter essa presença online, né? Não, então, aí assim, eu acho que eu meio que consegui aprofundar mais nessa área do teatro. Do empreendedorismo musical, da economia criativa, né? Que esse é um termo que eu gosto muito. Economia criativa. Quando eu namorei a Ana... Deixa eu virar aqui. Desculpa. Quando eu namorei a Ana e decidi empresariar a carreira dela, decidi fazer as coisas por ela ali. Então, eu já queria me envolver com a parte da música há um tempo, assim, porque sempre foi algo que... E dos bastidores, né? Isso, dentro dos bastidores. E aí foi onde eu pude explorar tudo isso, sabe? A gente teve uma trajetória muito legal, assim, desenvolvemos várias coisas, shows, discos e aproximação desse mercado. Até agora, o insight aí é que toda hora ele tá se reinventando. É verdade. Toda hora você tá pivotando. Isso, pivota. Pivota, né? Isso, o empreendedor, em qualquer área, não só no humor, ele tem que viver pivotando, né? Porque o mundo muda muito rápido. Né? Muito louco. Realmente. Não é? Foi. E foi isso, velho. Foi um período que eu parei um pouco a minha carreira, mas fui entender como funcionava esse mecanismo dentro do empreendedorismo artístico. E mergulhei na carreira dela durante anos e tal. E aí, quando a gente separou, eu tinha um conhecimento acumulado e eu acho que uma criação entubada dos personagens, coisas que eu imaginava fazer, mas não fazia porque não tinha tempo, ia deixando e tal. Enorme. E aí eu falei, cara, agora só tenho eu por mim, né? Então, vou me reinventar. mim por mim, vamos nessa.
eu não tinha... meu Instagram era assim, totalmente low profile, sabe? Totalmente. Eu tinha 1000 seguidores, fazia um coisinho ou outro e tal, sabe? E aí eu falei, vou começar a mexer com o Instagram. E aí comecei a fazer stories. E aí tem uma coisa interessante na reinvenção do próprio personagem, que, por exemplo, comecei com o Xodito. Era o que eu tinha. Eu tinha outros personagens no teatro e tal, mas era o que eu já tinha uma naturalidade, assim, de fazer, né? Eu tinha explorado mais ele. Que é o personagem típico cuiabano, eu tinha mais bagagem, eu acho que eu teria mais aceitação. Tinha toda uma análise também, assim, né? Dentro desse perfil. E aí... só que ele o ator ele tem essa coisa de você construir a atmosfera do personagem e tentar respeitar ela o máximo que pode. E dentro de uma atmosfera de um personagem, senhor Ribeirinho, é meio incabível que ele mexa no celular e se comunique de uma forma dinâmica como o Xodito faz. Sabe? Não, o Ribeirinho não vai saber mexer no celular, no filtro, não sei o que. Ele sempre tem... E eu falei, eu vou ter que abrir mão disso, velho. Vou ter que tornar o Xodito um influencer, um ribeirinho de sucesso. Um ribeirinho que sabe mexer no filtro, que faz enquete, que faz não sei o quê. Que fez microlins, né? Tá ligado? É a inclusão digital do Xodito. Que fez microlins. Eu falei, eu vou abrir mão disso e me comunicar dessa forma. E eu senti que ele, assim, rejuvenesceu, né? Mas tudo bem, eu acho que faz parte. Deixa um jeito Xodito aí pra gente dar uma navegada. Faz parte mesmo, sabe? E aí eu, beleza, fui e comecei a fazer. Mostra aqui pra gente, só ter uma noção do que a gente tá falando. A rede social dele, o Instagram é Thiago Mourão, THY. Thiago Mourão com THY. Que já é uma gourmetização, né? Não, eu nasci assim mesmo. Você não nasceu, você estreou. Estreiei com Y. Você vê que tem uma dinâmica muito boa aqui também. Muito rápido. Olha lá, ó. Conselhos de Xodito. Dá uma olhada. Tem áudio, né? Abre aí. Vamos só ver só pra gente ter uma noção. Olha o dente. Hora que você quiser, o que quer dizer quando você fica com a pessoa... A gente vai respeitar a sua limitação, fica tranquilo. Ó, a pergunta que fizeram pra ele. O que quer dizer quando você fica com a pessoa... A pessoa pior é como que comeu e não gostou. Aí. Ué, eu acho que é isso aí. Ela comeu e não gostou. O que quer dizer quando você fica com a pessoa... Direto. E após a pessoa pior é como que comeu e não gostou. Ué, eu acho que é isso aí. Ela comeu e não gostou. Pronto. Esse é o tipo... Ô, Iô, deixa eu só... A pessoa que comeu e não gostou. O curso da Microlins tinha que ser pro Johan. Não pro Xodito. Tinha. Eu pedi dica pro Xodito, onde ele fez. Como é que você mexeu nisso aí? Mas então esse é o Xodito, pra o pessoal contextualizar aqui. Isso. E aí eu comecei a fazer o Xodito. E aí logo depois eu falei assim, cara, seria legal ter um outro personagem pra interagir com ele e tal. Aí eu fui criar o Ailon, que é uma inspiração na minha adolescência também. Dos caras, assim, feio, que tinha autoestima muito elevada, tá ligado? O Ailon. Olha isso. E assim... O Ailon é legal, pra caramba. O Xodito também, mas o Ailon tem um... E o que determina, assim, né, a classe social da pessoa é as letras que compõem o nome dela. Tá ligado? Eu não sabia disso, não. A quantidade de... Não, assim... Se tem Y, meu irmão, tá ligado? Johanna e tal. Se tem Y, é por aí. E se tem W também. Agora, W e Y é CPA. É CPA. Check. Não tem jeito. E aí, foi muito bem aceito o Ailon. Ele mudou muito já da época que eu estreiei. Isso é um negócio que que é legal da rede social, que você tem que se desfazer desse ego também, assim, de querer estrear algo perfeito. Você tem que entender que vai evoluindo e as pessoas vão acompanhando essa evolução. Quando eu estreiei o Ailon, era meio cru, eu tava testando ainda. Mas e o seu Instagram, nessa época que você ele já estreou o Ailon? Não, ele tava assim com... Tá mais ou menos? Como é que é? Tava chegando nos 10 mil seguidores, eu acho. Hoje já. A gente assim. acabou de ver mais de 70. Tava chegando nos 10 mil e tal. O que conselho o Ailon daria pro Gilberto, por exemplo? Pra ele ter a autoestima elevada. Mais elevada. Você tem que acreditar no ser, irmão, entendeu? A beleza tá dentro de você, tá na sua confiança, pá, no seu olhar, pá. Uma dica que eu dou pra você olha pra mulher assim, ó, entendeu? É olho no olho e boca frouxa. Olho no olho e a boca frouxa.
Genial, cara. E você... A gente tem visto um movimento muito de humor de cara limpa. Né? E você faz um humor diferente. Humor do Chico Anísio, do Jô Soares, do Nico Ilau, do Lio Arruda, que é um personagem, né? Sim, eu tenho uma coisa com o personagem que eu mergulho na realidade o máximo que eu posso. Você vê, eu faço stories, eu me visto de personagem e vou fazer intervenção na realidade, sabe? E aí acaba misturando tudo. As pessoas acreditam que o Xodito às vezes é uma pessoa real, que o Alan é uma pessoa real. Você conversa, tipo, parece que eles criam uma atmosfera que... E é um esforço você manter isso. É um esforço manter isso, né? Mas é legal. Aí depois de um tempo eu fui e comecei a fazer o seriado. Eu já estava assim, mais estabelecido, né, na rede social. E aí é onde tem essa virada de chave de você conseguir se sustentar. Porque aí você começa a atingir um outro público. Você começa a ter essa galera indo no seu show. Você começa a ter audiência, né? E a audiência é um patrimônio, porque aí a marca vai te contrata para vincular uma imagem a outra. Você tem que ter muita responsabilidade de aceitar determinados pedidos também ou não. Que não tem a ver com a sua audiência. Que não tem a ver. Você tem que ter uma responsabilidade na entrega, porque o cara contrata esperando uma coisa, e se você conhece sua audiência e sabe que as pessoas não vão se mobilizar para, né, comprar aquela ideia, você tem que falar pro cara, velho. Você fala assim, ó, velho, eu acho que minha audiência não vai agir dessa forma e tal, entendeu? E pronto, o cara procura outra coisa, sabe? Eu acho que você tem que ter essa responsabilidade, esse critério. Recusar algumas coisas que são muito... às vezes são... Tem até um preço bom, mas vai te colocar numa situação duvidosa, sabe? Você tem que ter esse cuidado, velho. E a gente tem a dificuldade, porque a gente não tá nadando em grana. Então você, puta, vou recusar isso. Que merda, mas você tem que ter essa leitura. Você tá plantando pra colher depois lá na frente, né? E a faculdade de comunicação dá essa bagagem pra gente. Porque você analisa as coisas, você analisa, né, teoricamente o que aquilo tá te colocando, te apresentando. É diferente, por exemplo, Gilberto é formado em Direito. Você pega um caso que você vai ganhar ou um caso que às vezes você sabe que você vai perder. Você vai defender o cara e falar, olha, você tem chance de ganhar, chance de perder. Meu serviço é te defender, não é o resultado. Na comunicação é diferente. Fala, olha, você vai colocar esse recurso em mim, mas o meu público não é o seu público. Né? E aí você vai ficar frustrado, eu vou ficar frustrado, o meu público vai ficar confuso. Vai falar, mas por que o Thiago se vinculou a essa empresa que não... Eu tenho um exemplo. Teve uma empresa uma vez que queria me contratar e, cara, foi uma proposta muito tentadora, velho. Porque o cara realmente tinha grana, estava disposto a pagar o que eu pedisse como ônus, inclusive, assim, do risco, sabe? Mas eu acho que o risco era imensurável, porque era uma empresa de trator que vendia equipamento para garimpo. Específico. Tá ligado? E o Xodito sempre defendeu o meio ambiente. Tipo, ele é um cara mais ribeirinho ali. Ele é um cara que, né, na atmosfera dele, ele não pode ir contra isso. Contra o mercúrio que vai pro rio, sabe? E fiquei numa sinuca de bico, assim, velho. Eu queria aceitar, mas eu fui sincero, cara. Eu falei assim, cara, eu acho que as pessoas não vão comprar. Eu acho que eu não posso me vincular. Infelizmente. Queria poder te ajudar. Um cara massa, sabe? Gostava do meu trabalho. E na cabeça dele tinha tudo a ver. Eu montar num trator e falar, você tem que comprar esse trator aqui, porque não sei o quê, vamos arrancar ouro e tal, sabe? Mas Xodito tem um dente de ouro. Tem um dente de ouro, mas... E basta. E basta, tá ligado? E basta. É um ouro que ele achou, ele não garimpou o ouro, tá ligado? É o ouro da aliança do pai e da mãe dele que derreteu. Ai, ó. A lembrança que ele tem. Tem a lembrança. E com relação ao Cuiabá, narração... Aí foi um trem que saiu acidentalmente também, velho. Aí um dia eu tava no carro e... Não sei, sabe o que mexeu comigo? Teve um vídeo do Nego Di. Sei. Um humorista lá de Porto Alegre. Não, de Curitiba. De Curitiba. E ele fez um vídeo... Ele fez um vídeo, assim, muito de mau gosto, zoando o Cuiabá, falando que os jogadores eram da porteira sem graça e também, tal. né? A gente comentava isso aí, ele é humorista sem humor, né? Assim, eu não sei, eu não vi nada legal dele até hoje. Eu também não. Pode me cancelar o que for, mas não é uma questão de preconceito nenhum. É simplesmente... É só sem graça. Não tem graça. Não tem graça. E eu fiz um vídeo rebatendo esse vídeo dele e deu uma... né, e tal. Eu sempre meio que... me esquivei de me envolver com futebol, com esporte, porque não é uma linguagem que eu também entendia muito, assim, sabe?
Falei, acho que o personagem não tem a ver. Mas aí nessa ocasião eu meio que, né, respondi culturalmente o negócio, assim, sabe? Não, peraí, então tá, vamos nivelar isso aqui. E aí depois disso teve um movimento por causa do sotaque do Cavalinho. Do Fantástico. Eu lembro disso. Teve um movimento disso também, de rejeição e tal. Porque a Globo, ela faz um sotaque pro Cavalinho e não fez um sotaque que não tinha a ver com o nosso aqui. E aí rolou isso, né? E eu sentia que era uma lacuna que tava vaga e que eu tinha a possibilidade de preencher porque eu já tinha uma audiência boa. Acho que se eu fizesse algo, né, poderia chegar, poderia, né, ter um engajamento das pessoas. Aí eu fiz uma dublagem do Cavalinho, um período. Aí eu fiz uma dublagem do Cavalinho com o Ailon depois, como se o Ailon estivesse conversando com o Tadeu Schmidt e fosse puxar os melhores lances do jogo. E aí o Xodito, sabe aquele papel do Léo Batista? De falar, não sei o que, Eu fiz o Xodito fazendo isso, sabe? Eu tirei a voz e dublei, né? Fiz o negócio. E eu achei que ficou muito legal. Eu falei assim, tá aí, velho, o Xodito pode se envolver com esporte, sim. Vamos lá, né? Aí saiu um jogo, aí eu falei, vou fazer a narração. Aí eu tirei o áudio e aí fiz a primeira narração. Cara, eu fiz a primeira narração... Dos melhores momentos. Dos melhores momentos. Soltei, velho, isso aí assim, ó... No nosso grupo lá do futebol, explodiu. A galera o Cuiabá jogava domingo. Na segunda-feira, todo mundo já mandava o resumo do jogo na voz do Xodito. E aí o pessoal falou, não quero ver os melhores momentos, eu quero ver os melhores momentos segundo o Xodito. Aí, ó. Cara, virou uma febre isso, velho. Impressionante. E eu fiquei até assustado porque foi um movimento que ele atrapalhou todo o meu planejamento de... que você vai tendo um planejamento assim, falou, tava fazendo um seriado, tem uns quadros e tal. E isso aí, velho, assim, ó, atropelou. E a galera queria, não sei o quê, e a galera do Cuiabá já entrou em contato e vamos pro estádio. E eu falei, vou nesse movimento aí, vamos ver, né? Tá. Me leva. Aí eu depois fiquei pensando, falei, cara, o Xodito precisava de um comentarista, né? Aí eu criei o Compadre Nenê, que é E aí foi uma homenagem ao meu avô, que tinha falecido recentemente. E eu falei assim, bom, vou homenagear ele, né? Vou criar um personagem com o nome dele. E aí vou pensar nessa voz e tal. Aí também foi isso. Foi chegando na voz, né? Eu acho que ele começou mais próximo do Juca, do Liu, né? Mas ele foi se descolando e ganhando esse corpo mais culto, jornalístico, né? Se aproximando mais de Roberto França, Diantero. Mas esse personagem só tem em voz. Só em voz. E eu vou manter ele assim. Eu acho que ele tem que estar no imaginário das pessoas. No imaginário. Porque quando ele fala o lance, aí depois vem o Nenê. Vem o Nenê. E aí ele faz... Compadre Nenê. E aí ele faz algumas... num outro tom, né? O Xodito é estricnado, né? E aí foi mais uma mudança, porque aí, como narrador, o Xodito, ele vai no limite ali, né? Lava de Cafu, passou, vai não sei o que, bloco calçadão, cruzou pelo lado direito, pelo amor de Deus, vai fazer! Errou, Nenê, o que aconteceu? Aí o Nenê fala. Aí o Nenê vem e fala assim, você pode, né, verificar que ele tá calçando a chuteira direita do pé esquerdo, né? Então é uma possibilidade de errar, mas... Estamos falando de André Cachaceiro. André Cachaceiro não calibrou direito o olho, porque ele geralmente, quando ele tá bêbado, ele acerta, porque ele mira pra fora e acerta o gol. e aí vai. Genial. E o Nenê tem essa característica de sempre relacionar também a jogada com o movimento do Pantanal, um bicho e tal. Teve uma falta que o cara foi o Rabada do Jaú. Alguma coisa assim. Esse aí. Olha que curioso isso. Alguma vez você falou que o goleiro era Jaguatirica do Pantanal. Alguma coisa assim. Gato Murisco. E aí eu fui no estádio, vou sempre com os meus filhos. De repente o cara defendeu. E o Tadeu Schmidt fala, como um gato, né? Cara, alguém falou o nome do Walter. Do não sei o quê. Meus filhos pegaram esse termo pra eles agora. Não, é garça pantaneira, não é? Garça pantaneira. Eles ficam falando igual, cara. Alguém gritou no estádio com base no vídeo seu. Agora pronto. Eu só falo isso. Cara, foi impressionante, velho. Pegou. E aí tudo isso... Aí você tem essa quantidade de possibilidades e aí você vai tentando rentabilizar isso, né? A gente tá falando de empreendedorismo, né? E eu acho que é isso, você conseguir sobreviver e encontrar forma de rentabilizar. Então aí você tem... Patrocínio? Você tem uma possibilidade, por exemplo, de vender. Aí você vai criar um projeto para vender pacote, por exemplo. Então você pega uma narração dessa e você fala assim, empresa, vou falar sua marca na narração. Nessa narração aqui, vou falar só sua marca. Vou relacionar a narração com a sua marca. Topa. Pô,
topo, vamos testar e tal. Então você pega ali, sei lá. Isso é legal. Não, é legal demais o papo, porque a gente olha pro comediante, pro humorista, e fala assim, cara, o cara só tem que subir lá e contar piada e tal, fazer um personagem, ok. Mas toda a estratégia de marketing que você tá contando aí pra gente, compartilhando, é sensacional, né? A estratégia, exato. Evolução dele, adequação ao público. Justamente, eu falo uma marca aí. Rentalize. Rentalize, de podcast, né? É uma financeira. É uma financeira. Então, vamos supor que eu estivesse narrando, e aí eu pegasse e falasse assim, ó, lá vem Pepe, pelo amor de Deus, ele não sabe se toca pra direita, se toca pra esquerda. Poderia ter feito uma consulta Rentalize pra saber que caminho tomar, né, Nenê? Realmente você tem, né, uma empresa que consegue instruir você na melhor decisão. É isso aí, vem Pepe. Sabe, tipo, por exemplo... Top demais. É um modelo, sabe? E, pô, você vai ter isso compartilhado, você vai ter isso lembrado, viralizado e tal, sabe? E sutil, passou ali, ó. Entendeu? Entregou sem forçar a barra. Sem forçar a barra. Que massa. Sabe? Muito legal, muito legal. Eu vejo... a gente visitou, olha que curioso, um cara que monta Lego lá nos Estados Unidos. Lembra, Gil? E aí um amigo nosso levou, vem tem um amigo meu que monta Lego. Entramos no canal do cara, milhões de seguidores no YouTube. E eu falei, quem que assiste isso? E os meus filhos são viciados nisso, acho que o seu também. O que o cara faz? Ele compra um Lego, monta... E aí ele faz um stop motion, várias câmeras, o cara tem um baita estúdio. E ele vai fazer um stop motion. Então quando você vê um Lego, quer ver um Lego pronto, você dá o play, ele vai acelerado, monta o Lego todinho, mexe do lado, aí ele põe o personagem andando stop motion, assim, até entrar no carro, saindo do carro, faz aquilo. Legal demais. Depois ele desmonta tudo, põe na caixa e vende. Como um Lego usado. Mas, cara, né? Tem história. Não, e outra. Imagina um Lego... que você só monta de novo, você não gasta ele. Ele põe de novo na embalagem tudo certinho e vende. Aí um dia ele criou um patrocínio também, que é uma empresa compra o Lego, ele monta, faz o vídeo, e depois esse Lego é doado para uma instituição carente, para as crianças brincarem. Então a empresa doou para a instituição, mas ganhou uma... Só que ela fez um pedágio. E o vídeo dele tem milhões de acessos. Ficou bom pra quem ganhou o Lego, ficou bom pra quem doou o Lego, porque imagina, ele pagou uma taxa e doou o Lego. E ele que tem conteúdo, não tem que disponibilizar capital comprando o Lego. Então é uma criatividade de um cara que ganha dinheiro hoje dentro de casa montando Lego. Olha que curioso. E você tá dando exemplo, e o empreendedor que tá assistindo com certeza tem algum insight desse pra ele usar no negócio dele. Não sei se ele tem uma transportadora, uma construtora ou uma barraquinha de açaí. Justamente. Tem insights pra fazer e usando o humor. Porque o humor, cara, deixa tudo mais leve, né? Sim. Hoje você comunica e quebrou aquele tabu que o humor é só pra determinados setores. Você vê desde bancos sérios, montadoras de veículo, grandes companhias utilizando do humor pra divulgar o seu produto ou serviço, né? Não, sem dúvida. O humor, ele tem uma capilaridade absurda, né? Só que tem que ter responsabilidade. Você tem que entender hoje que... Você tem que se esforçar para fazer humor, sabe? Eu acho que tem coisas que você precisa respeitar, tal. Eu não gosto de falar assim, o humor tem que ter limite. Eu acho que não, mas eu acho que o limite do humor é o bom senso, sabe? Eu acho que é isso. Você concorda com aquela... Eu acho que foi o Léo Lins que fala que o limite do humor é o local em que ele está sendo colocado? Mas o local que ele está sendo colocado é na cabeça e no coração de quem pronuncia. Sabe? Eu acho que o local tá dentro de você, não tá no ambiente. Entendi. Você mas se você aí... piada que você fala no palco e não falaria num podcast ou não falaria... Não, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação com o contexto, né? Eu acho que, obviamente, tem piadas que... Só que é isso. Tem piadas que eu fazia que eu não faço mais, que eu entendi, sabe? Tem piadas que eu quase já me prejudiquei por fazer e tudo, sabe? Mas... acho que é isso. Você tem que ter essa liberdade. Eu acho que, por exemplo, o Léo Lins, que é um cara muito criticado e tal, né? Se eu tivesse no lugar dele, eu não sei se eu faria diferente dele. Porque ele já criou uma rede de pessoas que consomem esse tipo de piada. Sim. Né? Que é o conteúdo, é a base dele, né? Tá dentro do... dele, é o personagem. Tá dentro dos valores dele e dos valores das pessoas que acompanham o trabalho dele. Então, pronto. Se ele extrapolar o limite de uma piada e virar crime... de ódio, beleza, ele tem que ser punido por isso. Sim, existe já a lei pra isso. Normal. Né? Mas, assim, a maioria das piadas que ele faz não é o tipo de piada que eu faço. Sim. E o meu público não vai consumir. Agora, se ele pega hoje e para de fazer aquela piada e atender aquela demanda de público que, na minha opinião, ainda tá preso
numa redoma de preconceito e tal, e uma série de coisas, talvez ele não se sustente. Porque ele não vai ter nem aquele público e nem o outro. E nem o outro que já rejeita ele. Né? Então, né... Mercadologicamente falando, ele tem que continuar. Exatamente. Exato. E já tentaram cancelar o Xodito? Já tentaram uma vez, cara. E o que o Xodito... Qual que foi o escorregado Não, foi... Eu tava fazendo uma vez um Vem Pra Arena. Você lembra daquele evento Vem Pra Arena? Sim, na Arena Pantanal, food truck. Isso e tal, aquela coisa. E foi o primeiro show aberto ao público que eu fazia. Eu fazia sempre show nos teatros. E no teatro fazia uma piada que era assim. Eu falei, tenho 3 filhos. Meus 3 filhos são... dão trabalho demais. O primeiro resolveu virar um tal de homossexual. Que pra mim é a mesma coisa que viado. Quando sai pra dar, mas dá, rapaz, mas dá trabalho. Olha, impressionante. O segundo, acho que resolveu virar ator de teatro. Que pra mim é a mesma coisa que viado. Eu falava de mim, né? Quando sai pra dar os dois, mas dão, se pegasse a vontade de dar deles, botasse pra trabalhar, terminava a VLT e tal. O terceiro, acho que virou mais ou menos sério, assim. Se virou emo, só dá quando chora e tal. Uma piada assim. Mas são meus orgulhos, e tal. Na minha cabeça, eu tava representando um personagem que tinha certos preconceitos, mas ele nem ele mesmo entendia o preconceito que ele tinha. Era só uma coisa, né? E tal. Porque ele falava assim, depois, o orgulho que eu tenho mesmo é minha filha sapatão. Panha tudo das mulheradas. Isso aqui. Tipo, sabe? Não tem, né? A referência dele. A referência dele era essa, sabe? E era pra representar simbolicamente esse perfil. E beleza, no teatro todo mundo compreende que, na verdade, é uma crítica a esse pensamento, não é uma reprodução dele. Só que aí no Vem Pra Arena eu fui fazer essa piada que ela fazia muito sucesso no show, e aí você imagina, tá todo mundo disperso, ninguém tá prestando atenção no seu show, todo mundo, olha assim, um movimentinho e tal. Food truck aqui, 15 mil pessoas ali, velho, aquela loucura. E eu fui fazer essa piada. E eu comecei, porque eu tenho 3 filhos que dão trabalho demais, ninguém prestando atenção. O primeiro mês que resolveu virar tarde de homossexual aqui, foi a mesma coisa que viado. A hora que eu falei isso, tá ligado? Geral, quando sai pra dar, mas dá. Acabou, velho. A galera achou absurdo. Só escutaram aquele trecho. E aí, cara, gerou um burburinho, gerou não sei o quê. Saiu nota que eu tinha sido homofóbico e tal, sabe? E aquilo me deu uma impactada, assim. Realmente, eu falei, cara, que loucura, né? E o local em que é contado muda. Então, assim, nesse quesito, sim. Mas aí depois, refletindo, é uma piada que vale a pena continuar? Não sei, sabe? Acho que não faz tanto mais sentido pra mim, sabe? E aí eu acho que eu posso melhorar isso, posso fazer de outras formas, né? Então é isso que eu tava falando, que o local tá dentro de você também. Tá? Mas aonde vai chegar isso? Você acha que vai... Porque uma coisa hoje problematiza isso. Tá tudo bem, beleza. Tá falando de um assunto delicado, a gente sabe do preconceito que tem, tudo ok. Aí daqui a pouco o Xodito vai falar de uma coisa que hoje não é problema. Mas na cabeça do mimizento porque eu não tô falando do bom senso da sociedade, tô falando do mimizento, daquele cara que vai falar assim, não, onde já se viu, ele tá falando que todo ribeirinho, então, ele não é instruído, que preconceito com a população ribeirinha, aí pronto, aí já vai problematizar, já não tô falando mais de comunidade de minoria, disso, não, já tô falando do negócio, aí então quer dizer que meu pai é ribeirinho, não fala errado assim, sabe? Aí começa a problematizar demais. Você acha que nós estamos perdendo a mão? Cara, é difícil fazer essa análise, porque eu acho que todo mundo que se sente oprimido de alguma forma tem o direito de expressar isso e, né, buscar um diálogo. Eu acho que a piada é uma questão de identificação, né? Se eu estou representando uma classe na minha interpretação, e essa classe está se sentindo ofendida com isso, eu acho que eu tenho que rever, sabe? Se eu estou debochando dela para alegrar uma outra classe que não tem nenhum vínculo com ela, eu acho que eu tenho que... É o que acontece com quem, sei lá, por exemplo, vai representar um indígena de uma forma caricata, porque isso acontece com... Sim. Antes era legal ficar índio, não sei o que e tal, né? Dando um exemplo em cima do que se deu do Ribeirinho. Sim. Hoje você entende que não é bem assim, sabe? E que a galera não se sente bem com isso. Então, a comunidade. Então, para que você vai jogar um holofote nesse estereótipo que tá errado, sacou?
Agora, se eu tô fazendo uma representação daquilo e a galera, porra, que massa, ele tá levando o nosso linguajar, ele tá... Cultura. Ele é cuiabano, eu sou cuiabano, sou pantaneiro, sou descendente de ribeirinho, meu pai, meus avós são de Barão. Então eu tenho esse lugar de fala, isso né? Que eu ia falar, lugar de fala. Tô só checando aqui, check, tá batendo. Tem isso, sabe? Então você tem esse contexto, entendeu? O propósito do meu trabalho... Por que, por exemplo, que eu fiz o futebol? Porque eu ainda parei, assim, qual que é o propósito do meu trabalho? É difundir a minha cultura através do humor e da arte. E do linguajar. É isso. É um personagem que representa o linguajar através do humor e a arte de uma maneira geral. Narrando futebol, eu consigo fazer isso? Sim. Tem a ver. Então, pô, bateu no meu propósito. Fazendo um show, lançando um disco, criando música. Sabe? Então, você, né? E rompendo essas barreiras. Eu acho que o futebol, aglutinar o esporte com a arte, com o humor, foi onde o nosso linguajar mais rompeu barreiras até hoje. A gente teve maior aceitação. Eu vejo como sucesso, como empreendedor, né? Falando em empreendedorismo, essa visão que você está tendo aí de identificar quem é seu público, identificar quem é o seu personagem e fazer as piadas, fazer os seus shows, obedecendo isso, né? Obedecendo esses princípios de você conseguir vender o seu show ou monetizar isso de acordo com quem você está fazendo e de quem está assistindo, né? Ok. Mas e para você, o que é o sucesso? Né? O que seria um sucesso, resumindo na sua trajetória empreendedora aí? Eu acho que o sucesso é você realmente ter a liberdade de fazer o que você gosta, sabe? E conseguir sobreviver disso. Porque o artista, de uma maneira geral, acho que são poucos que têm essa ambição de ter muito dinheiro e um grande estrelato, sabe? Eu acho que a fama é um pico dentro de uma trajetória. Mas você tem que entender que ela tem um pico e vai de novo, sabe? É um batimento cardíaco quase, sabe? Agora, a trajetória de sucesso, ela é feita do dia a dia. Ela é feita de você construir um pilar de popularidade e prestígio. Por que eu falo prestígio? Porque a popularidade beleza, é Instagram, não sei o que, mas e o reconhecimento de crítica? E o que vai fazer a pessoa sair da casa dela, se esforçar para levar a família a comprar um ingresso para assistir seu show? É o prestígio. É o cara respeitar o seu trabalho, entendeu? E se sentir representado e tal. Então, assim, você tem que ir construindo esses dois pilares. Isso é o tempo que vai, né? Fazendo isso ser criado, ser construído. Então, acho que o sucesso é isso, velho. E hoje você tá lá. A gente tá de fora. Eu acho que eu tô indo nesse caminho, sabe? Eu busco ir sem muita pressa, sem muita... Acho que você tem que ter ambição para arriscar algumas coisas, mas você não pode esquecer de onde você veio. Aí você tem que, né, manter... Às vezes eu dou uma surtada, assim, com rede social, eu fico fora um tempo, porque às vezes a gente precisa mesmo, velho. É muito desgastante. Imagina, eu criar um vídeo por dia... Esse vídeo ser legal e eu ter uma responsabilidade de manter o engajamento, de interagir, de responder todo mundo. Que hora que eu vou viver? E sem errar, né? E sem errar. Eu sou um cara que faço muita piada, assim, entre no grupo e tal. E aí, às vezes, um amigo meu, minha esposa falou, essa não foi tão legal. Eu falei, mas é assim, é uma na trave ou no gol. Não dá pra você fazer todas no gol. Justamente. Agora, se você só faz no gol... Então, sua frequência também vai ser muito baixa. Você vai falar uma piada por ano, né? Porque você só vai dar aquela... Você vai construir ela, validar, tentar. Então, quem é dinâmico, tá toda hora se comunicando, ele vai dar algumas na trave e eventualmente... E quem chuta... Quem chuta... Não estando com a chuteira trocada, uma hora certa. Justamente. Então... Que maravilha. Papo, ficou sério no final. Você viu que a gente falou dos assuntos mais sérios. Ficou legal, cara. Ficou legal. É isso. Tem um artista... Tipicamente mato-grossense também, Rafael Jonier. Cacerense. Grande amigo. E ele pinta essas canecas à mão. É uma obra de arte, uma verdadeira obra de arte. Eu lembrei dele quando ele tava narrando. Quando a gente assistiu antes dele entrar. Ele falou assim, fez um gol de cabeça, mas também é o cabeção dele. Lembrou do Jonier. Chicodelix, tá ligado? Chicodelix. E tem a referência que é a bicicleta, né? Muito legal. Meio de transporte oficial lá de Cáceres. Ele sempre coloca nas suas artes. Essa é uma caneca que não está à venda. É um presente de todo mundo que passa no Papo à Vista para ostentar. Isso aqui você não bota no guarda-roupa lá, esconde, não. Isso aqui é para ostentar. Não, para usar. Porque a sua história foi uma história de sucesso compartilhada aqui no Papo à Vista. E de
diferente, né? E uma história diferente, né? Diferente pra caramba. Um achei ator, super legal. humorista. Massa. A gente tá falando de empresas aqui, mas falar em pessoa física, humorista, o cara empreender e ter esse profissionalismo que você contou aqui pra gente é sensacional. Obrigado, fico feliz. Muito massa. Eu queria convidar o Ailon a encerrar o programa. Não, beleza. Pode ser? Pode Ailon, ser. Presente pra você. E aí, vamos encerrar, né, Ailon, o programa aqui pra sua câmera aqui. Ave Maria, cara, gratidão demais isso aqui, ó. Que isso? Tomar minha cervejinha aqui nisso aqui, ó. Que isso? Top demais. Ó, queria fazer um apelo pra você aí, mulher que quer me conquistar, pá, entendeu? Acho que tem um lugar ali no camelô que é o iPhone 14 Pro tá em promoção. Fica a dica. Fica a dica pra você que quer conquistar o Ailon. E você que quer ouvir mais histórias de empreendedorismo de sucesso, fica uma outra dica. Muito mais barata do que o iPhone 14 Pro. É só você acessar o Papo à Vista toda terça-feira no YouTube ou na sua plataforma de podcast favorita. Terça-feira que vem tem mais Papo à Vista. O podcast da Rentalize. É nóis. Valeu, gente. É Valeu, nóis. Thiago. Papo excelente. Top demais.